E hoje aqui no Em Família, nós estamos num ambiente diferente com o terapeuta Newton Matos. Vamos falar de família, mas na parte que a família gosta, né, Newton? Na cozinha, não é? Ô, Márcia. Tudo bem? Sim, tudo bem, graças a Deus. Sim, sim. Quem não gosta na cozinha? Com certeza, né, Márcia? Com certeza. Família tem na cozinha. Com certeza, com certeza. E hoje nós vamos iniciar um trabalho diferente, né, Márcia? Nós vamos começar a ensinar como usar essa cozinha de um modo para ajudar na criação de filhos, para ajudar também no relacionamento conjugal. Algumas pessoas me perguntam, às vezes no meu dia a dia, perguntam como é que eu faço para educar meu filho, como é que eu faço para conversar com meu marido, como é que eu faço para conversar com a minha esposa. Nada melhor do que a gente estar sentado numa mesa de café da manhã, né? E ter uma Bíblia também perto, tomar um café juntos e também ler e meditar na Bíblia. Sabe, Márcia, uma das coisas que eu tenho incentivado as famílias é quebrar essa parte de religiosidade, ritualismo, mas transformar a leitura bíblica junto com a família em algo cotidiano no seu dia a dia. Prazeroso. Né? Sim. Sim. Porque geralmente as pessoas dizem, vamos tirar um espaço para fazer isso. Mas o melhor espaço é quando todos estão na cozinha, seja no café da manhã, seja no almoço, seja numa janta. Um momento onde eles vão estar pensando e meditando um pouco na Bíblia Sagrada. Estamos falando aqui, Márcia, de pessoas que acreditam e também professam Jesus Cristo como Senhor. Sim, não é isso? E a Bíblia, ela revela isso. Com certeza. Então, às vezes eu converso com as pessoas falam assim, mas eu creio em Jesus, o que ele fala para o meu casamento? Eu creio em Jesus, o que ele fala para o meu filho, né? Então a gente vai começar a trabalhar justamente isso. O que Jesus fala, então, para as famílias, ou mesmo para a criação de filhos. Então, quando a gente começa a pensar um pouco, nós temos que começar a analisar o seguinte, nós temos que aprender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Entendeu? Isso. Então, se ela é a palavra de Deus, então ela traz aquilo que é importante para nós. Então, Deus fala conosco através da leitura bíblica. Então, quando nós queremos educar os nossos filhos, queremos fortalecer o nosso casamento, nós temos que trabalhar justamente a leitura com meditação. Com certeza. E a Bíblia, ela é um manual de vida, né? O nosso manual, comprou uma televisão, tem um manual. Sim. Então, o ser humano, o manual dele é a Bíblia. Com certeza, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, nós queremos que as famílias sejam formadas com princípios e valores. Por quê, Márcia? Hoje, na atualidade, nós estamos encontrando família formada como? Estamos encontrando família simplesmente focada em resultados. Certo? Então são famílias que estão andando assim sem nenhum tipo de princípios e valores em si. E aí quando chega uma dificuldade ou quando chega um sentimento, as pessoas não estão mais sabendo lidar com esses sentimentos. Então aí nós estamos, o Espaço Casal, ele propõe o quê? A formação de famílias abençoadas no sentido do quê? De ter princípios e valores que estruturam essa família para que elas possam lidar com esses problemas e dificuldades do dia a dia. Né? Quem de nós, quando chega num problema, numa dificuldade, nós não buscamos conselheiros? Quem, né? Todo mundo precisa, mas tem que ser um bom conselheiro. Né? Isso. E agora aqui no Salmo, por exemplo, Salmo número 1, vai nos ensinar quem a gente deve procurar e quem a gente não deve procurar. Olha só que interessante. Então você que busca um conselheiro, aqui em Salmos fala disso. Fala. Então, por exemplo, o Salmo número 1 diz o seguinte, como é feliz aquele que não se entrega ao conselho dos ímpios. Bom, Márcia, ímpio aqui nós temos que entender essa visão do Salmo número 1. Bom, primeiramente o Salmo número 1 trata-se de um salmo de sabedoria. Sim, então, como o salmo foi escrito para um povo específico, que é o povo judeu em si, nós entendemos assim, que todas as vezes que Deus queria ensinar algo para essas pessoas, então ele trazia um conhecimento através do salmo. Então o que é o salmo? O salmo nada mais é do que uma forma pedagógica, tá? De uma forma pedagógica de Deus implantar a sua verdade ou o seu querer no coração das pessoas, certo? Com isso você vai perceber o seguinte, que quando as pessoas eles ouviam o salmo em si, eles sabiam muito bem o que ele estava ensinando. Então, quando se trata de uma pessoa ímpia aqui, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Ímpio aqui significa aquela pessoa que ele não quer ouvir Deus.
Ele não escuta Deus em nada. Ele vai por conta própria. Conta própria. É aquela pessoa que vive simplesmente para obter prazer nas pessoas. Então, os conselhos que essa pessoa vai dar são conselhos que, no momento, pode até trazer uma solução de prazerosa, mas logo em seguida também vai trazer depois a consequência dessa escolha de ouvir uma pessoa dessa. Então, são pessoas que eles não se importam com Deus. O negócio dessas pessoas é levar vantagem, é ter prazer em qualquer coisa, certo? Então, aí se você procura uma pessoa dessa para falar sobre os seus filhos, para falar sobre o seu relacionamento conjugal, que tipo de conselho essa pessoa vai aplicar neste momento para você, ou vai dar para você? E quando você escolhe obedecer a essa pessoa, você vai estar praticamente sendo igual a ela. Isso quer dizer o quê? Que no final de tudo, esse conselho pode até dar certo, tá? Mas você vai perceber que lá na frente você vai continuar triste do mesmo modo. Porque não vai resolver. Não vai resolver. Vai piorar. Piorar. Verdade. Por isso que esse salmo diz assim, como é feliz, quer dizer, quem não escuta essas pessoas. Outro tipo de pessoa também não imita a conduta dos pecadores. Significa o seguinte, o que acontece, Márcia? Pecadores aqui está focado no quê? São todas as pessoas que conhecem o que é certo, tá? De acordo com as escrituras em si, tá? E não vivem segundo essas escrituras. Eles sabem que está errado, mas eles continuam vivendo no erro. Não entendeu? quer mudar. Não quer mudar. Eu vou prosseguir. Está errado, mas eu vou por esse caminho. Sim, vamos pensar o seguinte, e aí, o que acontece? Essas pessoas, elas estão aí estampadas, né? Aí tem pessoa que fala assim, nossa, eu queria ser igual fulano, eu queria que meu casamento fosse igual ciclano. Mas não aí preço. sim, né? Aí você percebeu assim, só que aqui tem algo interessante. A pessoa assiste, às vezes, na televisão, lá um casamento, como é que funciona isso, como é que faz aquilo. Ai, meu casamento tem que ser assim. Só que não vê nenhum tipo de princípio, não vê nenhum tipo de valor. Porque às vezes os princípios e valores estão trazendo, né? Não tem nada ali que focalize ou que fortaleça o relacionamento conjugal para que possa lá na frente gerar um casamento abençoado, um casamento fortalecido. Então essas pessoas também não devem ser imitadas, não ande por esses caminhos, porque às vezes essas pessoas que você está vendo que você gostaria de ter um casamento igual dele, mas você não sabe como é que está acontecendo, você não sabe se realmente aquilo é uma felicidade ou se aquilo é uma fachada. Porque tem pessoas, Nilton, que elas vivem de aparência, Com né? certeza. Elas querem mostrar para o mundo lá fora que tá tudo bem, mas chegou dentro de casa, não é nada daquilo. Nada daquilo, né? Então, e aí você olha tudo isso e fala, nossa, eu gostaria que meu casamento fosse igual o casamento do fulano de Beltrano, né? Ou eu queria que meus filhos fossem educados como o do fulano de Beltrano. Então a gente não começa a observar a pessoa. Veja, dois tipos de pessoa. Apareceu ímpio, você não vai pedir conselho para essa pessoa, que você pode até resolver o problema, mas vai trazer um outro problema. Você basear o seu relacionamento em outro também é complicado. Então aqui entra o terceiro tipo, nem se assenta na roda dos zombadores. Márcia, aqui tem algo interessante para a gente pensar um pouco. Quem são os zombadores em si? Quem Bom, são eles? zombadores são aquelas pessoas que fazem brincadeira com aquilo que a palavra de Deus diz. Pessoas que não acreditam, não levam a sério a palavra de Deus. São aquelas pessoas que fazem piadas de coisas sérias. Tem piadas tão sem graça. Com certeza, né? E às vezes até brinca com os mandamentos de Deus. Verdade. Tá? Um exemplo que eu estava dando esse atrás num curso que eu estava aplicando para o pessoal, tem um mandamento seguinte, não cobiçar a mulher do próximo. Tá? Então, isso é um mandamento de quem criou todas as coisas. Então, eu não cobiçar a mulher do próximo não é uma questão de certo ou errado, é uma ordem dada que deve ser obedecida. Eu tenho que obedecer para não estar no caminho. Muito bem. Aí você percebeu o seguinte, o zombador diz assim, olha, não cobiçar a mulher do próximo, aí ele dá uma risadinha, quando o próximo estiver próximo. Isso é ridículo, né? Sim, eles vão pensar por esse ângulo. Por que ele vai dizer isso? Porque ele não está zombando, por exemplo, do relacionamento conjugal. Ele está zombando e desafiando a Deus. A palavra de Deus. Sim, e é muito sério. Com sério. Por isso que quando você está no meio assim, de pessoas como essa, você também pode, sem você perceber também, criar uma mentalidade de não levar a sério um relacionamento conjugal, certo? Ou mesmo aquele homem, aquela mulher, por exemplo, não sei se você já viu aqueles grupos de WhatsApp, que as pessoas vão supor, homem casado, está lá, grupo dos homens casados. Aí, em vez de receber coisas boas, começam a receber, por exemplo, pornografia, tipos de sabe, piadas sem graça, e depois não sabe porque não consegue lidar com o seu próprio casamento. E vice-versa, você entendeu? Vai afastando. Com certeza, porque sim,
Porque isso aí é simplesmente o quê? O pessoal fala assim, mas você é muito radical. Não é que é radical. Eu estou querendo dizer da seguinte forma, se você alimenta a sua mente com isso, como é que você vai se relacionar conjugalmente com o seu cônjuge? Não vai ter relacionamento. Não vai ter, tem então, prazer, sim, né? Aí o pessoal assim, mas eu não vou sair desses grupos porque são meus amigos. Pois é, são teus amigos, mas você tem que fazer uma escolha. Se esses teus amigos estão te afastando você de Deus e do seu casamento, por favor, saia desses grupos, saia de tudo isso, porque no final de tudo você vai perceber que o mais importante não é o que você ganha materialmente, mas é a família que você constrói para deixar para uma sociedade e aquilo que os filhos que você está educando em si para uma sociedade que está aí chegando e precisa de pessoas responsáveis. E a educação toda dos filhos não é e não pode ser dada para instituições fora da família. Entendeu? Então, quando eu pego esses 3 tipos de pessoas, aqui já começa a falar o seguinte, bom, esses 3 tipos de pessoas eu tenho que prestar atenção e tenho que me afastar. E tem mesmo, porque tem pessoas que acham que é comum, né, conviver no meio de zombadores, de pessoas que fazem essas coisas, acho que é o correto. Correto, sim. Mas eu acho que é de tanto viver e vai achando que isso é normal. Aí você vai pedir conselho para o seu casamento, você vai pedir conselho para os seus filhos, vai dar problema, certo? Mas aí o salmista, né, ele vai dizer o seguinte, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Bom, Márcia, existe uma coisa interessante com relação a pessoa falar que é cristão, certo? Eu penso da seguinte forma, às vezes eu converso com as pessoas e digo para as pessoas, você foi na missa hoje? Fui. Qual foi o evangelho ensinado hoje? As pessoas não conseguem. Eu não sei, eu não sei, não consegue fixar. Outros perguntam assim, você foi no culto hoje? Ela falou assim, eu fui, qual foi a palavra que o pastor, o missionário, ensinou para você? Entendeu? Não sabe. Não sabe. Porque ela só estava de corpo presente, ela não estava com a mente ali. Então você percebe que a pessoa não entendeu muito bem o que é uma missa e também não entendeu muito bem o que é um culto. Certo? Então quando você entende o que é uma missa, o que é um culto, você focaliza porque naquele momento a palavra de Deus está sendo ensinada para que você pegue, vamos supor, eu gosto de ir no domingo. Tudo bem, pegue aquela palavra que você pegou no domingo e medita nela durante a semana, né? Medita nela, pensa naquela palavra, começa a alimentar a sua alma, a sua mente, começa a mudar os seus princípios, os seus valores, pelaquilo que é ensinado. Sabe, Márcia, nós temos que começar a aprender que igreja, culto, não é simplesmente um local onde eu vou me divertir ou passar um tempo. De forma alguma, o local para mim é abastecer. Com certeza, né? Abastecer para a semana. Com certeza. Eu vou ter que aprender através das músicas cantadas, eu vou aprender através da homilia, ou mesmo da palavra ensinada. Então, quer dizer, quando eu vou para um lugar desse, eu tenho que entender que eu estou ali para aprender, porque eu tenho que aprender e levar isso para minha casa. Porque quando meu filho, ou minha filha, ou uma criança, ou alguém me perguntar alguma coisa, não, mas escuta, o padre ou o pastor disse isso, tá? E eu tenho que entender que isso aqui, ele falou isso, e como eu sou cristão, eu tenho que entender que eu tenho que colocar isso na minha vida em prática. Eu tenho que ter bagagem para isso. Com certeza. E só através de eu indo às reuniões e prestando atenção. Com certeza, porque aí eu pego o quê? Eu pego essa palavra que eu vou colocando, o que está aqui, ó. Ao contrário, sua satisfação, ou como diz assim, seu prazer está na lei do Senhor, ou na palavra de Deus, e nesta lei, ou nesta palavra, medita de dia e de noite. Essa faz toda a diferença. Com certeza, Márcia. Nilton, nós vamos dar uma pausa e a gente volta já, logo após os apoios, para você entender mais sobre esse salmo. Salmo primeiro aqui da Bíblia. Esta produção tem o apoio. Olá, eu sou a professora Ivna. Você não paga para fazer o vestibular na Uningá Polo Cianorte? Então corra, aproveite, faça já a sua inscrição pelo nosso site uningá.br. Baterias Júpiter, energia prolongada, qualidade garantida. Inviolável, a maior empresa de monitoramento do Brasil. Tratamento dental para seus colaboradores com planos a partir de R$ 17,90. Com 226 procedimentos cobertos, sem carência, sem coparticipação e horário de atendimento diferenciado? Só a Propulsão Dental tem. Retornamos aqui no Em Família, nossa mesa agora está mais completa. Tem bolo, tem café aqui e tem essa palavra abençoada aqui, não é, Nilton? Então vamos lá, vamos continuando com os salmos. Bom, Márcia, como eu disse agora há pouco, nós conversamos o seguinte. Bom, qual que é o efeito então de você meditar?
Tem uma coisa interessante, Márcia, sobre essa palavra meditar. Meditar. É muito bom. Qual Porque é? assim, você vai perceber assim, ó. Você já percebeu que quando você passa um problema, ou melhor, você enfrenta um problema, a tua mente fica mexendo com aquele problema, de você vomitando. Nossa, e às vezes parece que ele vai ficar maior, não é? Isso, parece que vai enchendo a tua cabeça, né? Vai doendo até a E aí você vai cabeça. perceber que essa ruminação que nós chamamos, né? Essa ruminação que nós chamamos, vai levando você desencadear as suas emoções. Sim. Então, hora você desencadeia a ira, hora você desencadeia a raiva, hora você desencadeia A tristeza, o medo, preocupação, o ódio, certo? monte de- E muitas vezes também você queima de ira. Verdade. Tá? Por que isso está acontecendo Que comigo? aí vai, como eu já expliquei aqui na vez passada, vai intercalar com uma dessas emoções em si, a pessoa vai ter atitudes muito mais emocionais, tá? Do que uma atitude por princípio. Quando a gente olha essa palavra meditar, significa o seguinte, é uma forma de você equalizar, você acalmar a tua mente para ter uma ação. Então existe uma coisa que você vai aprender. Quando você começa primeiro a acalmar a tua mente, você vai perceber que você não reage emocionalmente. Tá? Mas a tua mente vai estar o quê? Se organizando para fazer uma ação que resolva um problema. Porque quando eu me acalmo, eu consigo me organizar. E aí eu vou ter menos chances de erro também. Com né? certeza. Você vai perceber o seguinte, quando você se acalma, você pode escolher. Entendeu? Não emocionalmente, mas tomar uma atitude. A atitude sua agora vai ser uma atitude consciente. E é isso que esse salmo vai ensinar. Então o que acontece? Quando você alimenta a sua mente, alimenta a sua alma com o salmo ou com a palavra, né, como dizemos agora há pouco, né? Eu fui na missa, eu fui no culto e vi essa palavra. O pastor pregou essa palavra, o padre pregou essa palavra. Então eu deixo aberto, escrevo. Tem pessoas que escrevem, tem pessoas que colocam no teto, tira, observa. Vai fixando. Isso, vai fixando. Ele vai ruminando essa palavra a semana inteira. Fechou. Então quer dizer o quê? Na primeira situação que ele enfrentar, o que a mente dele vai trazer? É fazer a palavra. Isso. Que ficou. Ok. Aí naquele momento você vai perceber que a mente dele já começou a utilizar aquela palavra para entrar em confronto com o problema. Tem uma realidade. Realidade, você percebeu? Aham. Então com isso nós estamos desarmando o quê? Nós estamos desarmando uma coisa chamada comportamento automático, que é aquilo que a pessoa faz sem pensar. Porque vai dar resultados catastróficos, Com né? certeza. Se fazer sem pensar, com certeza. Por isso que nós temos em nós, durante o nosso decorrer da nossa vida, muitos comportamentos são comportamentos automáticos. Então são comportamentos que foram aprendidos no dia a dia para lidar com situações que já nem passam mais pela consciência, é automático fazer. Já resolvo assim. Com certeza. Dá errado. Sim. Com certeza. E a pessoa fala, nossa, mas eu fiz isso. Mas eu nem me lembro que eu fiz isso. Por quê? Porque utilizou um comportamento automático. Estava no botão automático. Vamos ligar o automático Sim. então, gente. Com essa meditação bíblica, o que eu estou abrindo espaço? Eu estou abrindo espaço justamente para utilizar a minha consciência de um modo mais sistemático em si. Entende? Então o que acontece? Quando surge um problema, eu pensei em tal coisa. Tá, chegou uma situação, só esse pensamento de você pensar, você já volta nesse momento ter o equilíbrio de escolher. Isso é tão bom, né? A gente ter esse equilíbrio de escolher, você vai errar muito menos. Com certeza, né? E você vai saber como lidar com a situação. É isso que esse salmista diz. Porque aí ele joga no versículo 3, olha o que ele diz, ó. Ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e sua folha não murcha. Tudo o que ele faz prosperará. Veja, quando eu olho aqui agora, eu tenho que começar a pensar da seguinte forma. O fato de uma pessoa ter uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, porque nós temos que entender que é necessário que a pessoa tenha uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Sim, certo? Então, dá uma olhada para você perceber nesse exato momento dentro dessa aliança. Primeiro, diz o quê? A pessoa medita naquela palavra, quer dizer, ele pensa muito bem naquele que ele ouviu, porque ele sabe que Deus falou com ele, está totalmente guiando essa pessoa a caminhar por um caminho reto, justo. Tá? Sabe que é correto. Com certeza. Então, olha o que esse texto diz. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Veja, qual é a situação desse salmista? Ele estava numa situação de deserto. Sim. Uma árvore plantada no deserto, perto de uma água
que as raízes dela estão onde? Está ligada na água. Na água. O sol pode estar em cima. Mas há um frescor, né? Porque ela está hidratada. Muito bem hidratada. Muito. O que acontece? Então ela, veja bem, o que o salmista está dizendo? Ele não está negando a realidade, entendeu? Mas o fato da pessoa estar com essa palavra dentro dela, o que vai acontecer? Essa palavra deixa ela nutrida, deixa ela hidratada de um modo que ela vai conseguir. Não estou dizendo para você que ela não vai ter aquelas, às vezes, as emoções vão vir, mas ela vai conseguir lidar com as emoções dela, entendeu? Por essa palavra, para que ela possa lidar com a situação real. Porque o salmista ele não está tirando a situação real. Ele está dizendo o quê? Que essa árvore está em local o quê? Está justamente com as suas raízes na água. Ela está fresca. Existe um frescor, mesmo em meio à tribulação, mas ela está sustentada, ela está fresca. As folhas delas não vão murchar, não. Entendeu? Ela vai produzir fruto em qualquer tipo de situação. Ela não vai parar. Não vai parar. Só que tem uma coisinha aqui, Márcia, que a gente começa a pensar. Veja bem, dá fruto no tempo certo. Isso, então tem um momento, né? Não pode ser temporão, fora de época. Não. No tempo certo, e aí diz, tudo que ele faz prosperará. Essa palavra aqui, Márcia, está justamente ligada ao quê? De uma pessoa que está equilibradamente emocionalmente equilibrada, totalmente equilibrada, e essa pessoa agora, ela, com essa palavra, ela sente uma confiança, ela está confiante de que vai dar certo. Veja, ela não está confiando nos braços dela, ela não está confiando nela, mas ela está confiando que Jesus Cristo vai realmente entrar com a providência em sua vida. Isso, e essa certeza, quando a gente tem essa certeza, parece que tudo caminha muito mais fácil, né? Pode vir as pancadas, mas você mantém. Tá firme, você mantém. É isso que essa palavra está dizendo. Veja bem, então quando eu medito na palavra, essa palavra vai me dar realmente, Márcia, justamente esse pensamento, ele vai me equilibrar em si. Então, quando eu confio naquilo que eu ouço num culto, quando eu vou num culto, eu vejo uma palavra, eu anoto, eu vou numa missa, vejo ali, do mesmo modo, pego o evangelho, entendeu? Anoto o evangelho, chego em casa, medito naquela palavra. Nossa, está tranquilo para a semana, para os dias, né? Pois é. Aí você vai perceber o seguinte, a tua mente está munida, você está hidratado, você está alimentado, por quê? Porque logo em seguida vai surgir as dificuldades, o sol vai brilhar e você vai ter como que enfrentar esse sol, mas muito bem nutrida e alimentada. Com certeza, e vai fazer toda a diferença na vida, né? Com certeza, Márcia. E aí você vai perceber o seguinte, aqui no versículo 4, versículo 5 do Salmo número 1, ele vai falar pra gente o que vai acontecer com esse ímpio. Primeiro, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Bom, Márcia, existe uma coisa que todos nós sabemos, que um dia, né, a pessoa fala, um dia o mundo vai acabar. Certo. Para alguns já acaba já. Já acaba já, né? Mas eu gosto de pensar da seguinte forma no meditar. Um dia todos nós estaremos diante de Deus para prestar contas. É verdade. Prestar conta da nossa vida. Aí a pessoa fala assim, mas eu não acredito nisso. Não tem problema. Mas uma coisa você vai perceber, o ímpio é como palha que o vento leva. Quer dizer, hoje, daqui, amanhã some. Leva para qualquer lugar, sim, não é? E certo, desmancha. ok. E você vai perceber o seguinte, então quer dizer que o conselho dele, se você pega um conselho dessa pessoa, você vai caminhar pelo mesmo lugar dele. Isso mesmo. Entendeu? Se você pega um conselho de uma pessoa dessa, aquilo que aconteceu com ele vai acontecer com você. Certo? E quando se fala aqui a palavra justo, comunidade dos justos, vamos pensar assim. Nesse caso aqui, o salmista ele era justificado, veja bem, pela guarda da lei, porque ele tinha uma aliança feita através de Moisés. Isso. Nós cristãos, nós somos justificados pela aliança feita através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, tá, eu passo a pertencer a Ele. Certo? Então você vai perceber que à medida que eu vou meditando na palavra, à medida que eu vou transformando a minha mente, muitas conversas e muitas pessoas parece que não nos agradam. Você já percebeu isso? Não bate mais, não bate. Porque não está na mesma frequência. Não está. São frequências diferentes. E aí é normal essas pessoas começarem a se afastar da gente. Isso, porque elas não entendem. Né? Certo? Porque as pessoas falam, nossa, você é muito chato. Não é que você é chato, é que você não pensa mais como essas pessoas. Você mudou o teu modo de pensar. Então, com isso, o que vai acontecer com a gente? Você vai percebendo que a gente vai amadurecendo em sabedoria, em estatura diante de Deus, através de Cristo.
Então são feitas escolhas, muitas vezes, em nossas vidas, que vai nos levando, Márcia, a ter um relacionamento mais com Deus, que é isso que é importante. Isso. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que primeiro você tem que ter um relacionamento com Deus, para depois você conseguir ter um relacionamento consigo mesmo e depois com o próximo. Com certeza, porque daí nós vamos ser uma pessoa mais realizada. Com né? certeza. Você está realizado em Deus, com você, E com o aí próximo. consegue passar isso para os Sim, próximos. porque o que esse texto aqui não vai dizer, veja, é aquilo que Deus diz pra gente. Né? Jesus diz o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Eu vou odiar o próximo, Com se eu me certeza. odeio, né? Só que para mim amar o próximo e amar a mim mesmo, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu não consigo ter um Esse relacionamento com o próximo. Esta é a maior aliança, não é, Nilton? Com certeza, Márcia. E concluindo o Salmo, como ele conclui, só para que você tenha uma ideia, dentro dessa aliança, diz assim, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio levará à destruição. Então, como é que esse Salmo termina, Márcia? Mostrando o quê? Que quando você anda pela palavra, pelos princípios bíblicos, a sua vida vai ter um fim melhor do que aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso. Por isso que é importante nós entendermos. Olhe bem, em vez de nós procurarmos serem pessoas que podem nos trazer destruição, ou melhor, pode até nos trazer uma solução rápida, momentânea, né? Mas nos trazer uma destruição, tá? Nós temos que aprender a meditar naquilo que eu ouço na igreja, tá? E depois ler a Bíblia para que eu possa ter uma vida melhor para o futuro e ensinar, né? Ensinar os meus filhos e a minha esposa uma mesa de café bonita como essa. Linda, né? Esse momento especial. Então você pode ter esse momento especial com a tua família estudando a palavra. Com certeza, um café gostoso como esse. Opa, e um bate-papo bom, como essa palavra aqui de Salmos 1 faz toda a diferença. Ok, Márcia. Obrigada, Nilton. Deus abençoe a vossa vida. Olha, obrigada a você também que está conosco aqui no Em Família. Faça a diferença na sua casa. Comece a compartilhar no almoço, no café da manhã, junto com a sua família, coisas boas, como a palavra. Isso vai fazer a diferença. Agradeço você que está conosco aqui no Em Família. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Tchau!